Olá, está no ar agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje um programa pra lá de especial. A gente veio aqui invadir o espaço de uma das principais profissionais do país e do mundo, né? Um nome internacional, que é a Suzy Fleury, que trabalha com a psicologia esportiva, mas outros assuntos também que a gente vai abordar aqui, principalmente também na área organizacional, tá? Porque ela trabalha muito no mundo corporativo, é um dos grandes nomes. E para me ajudar aqui no bate-papo tá o Alexandre Quartos, que também é parceiro. Eu queria começar com você, Suzy. A gente tem uma questão quando fala de psicologia, principalmente na questão que é o esporte mais popular do Brasil, futebol, a coisa da pressão. O jogador de futebol, o técnico, eles estão sempre trabalhando na pressão. E, ao mesmo tempo, a gente tem um esporte coletivo. Então, tem a pressão da cabeça do jogador e, ao mesmo tempo, o time, um fazendo pressão no outro e tal. E aí, trabalhar isso, fazer com que haja esse equilíbrio para poder pegar um time, de repente, que está lá na zona de rebaixamento, com um monte de dificuldades, e fala assim, uau, como fazer agora para esses caras? Esses caras já estão perdidos. E aí, de repente, você vai lá e com um toque de Midas e faz, às vezes, o time até ser campeão, quer dizer, dá uma virada geral. Fala para a gente como é essa mágica da psicologia esportiva. A mágica é sobre pessoas. Então, se a gente entender o que está por trás dos mecanismos que faz com que pessoas tenham determinados comportamentos, a gente vai usar esse conhecimento, essa base conceitual, para tudo. Então, a pressão no alto rendimento, seja nos esportes, nos negócios ou na vida, né, ela se apresenta com uma equação. Quanto mais importante for a partida, quanto mais incerto for o resultado, essa dobradinha leva as pessoas a estarem sob pressão. Psicologicamente vulneráveis emocionalmente, se elas não tiverem uma preparação emocional adequada. Então, se você vai, por exemplo, fazer uma negociação muito importante e você não tem noção de resultado, você está também... É a mesma situação. É a mesma situação. Então, entender que as bases conceituais é para entender como funcionam as pessoas nos esportes, nos negócios e na vida. Como lidar com isso? Precisa aprender a comandar o cérebro. Porque se eu não comandar o meu cérebro, vou dar um exemplo típico do que aconteceu de fato na seleção 2014, quando o líder, que foi o Thiago Silva, um atleta de altíssimo rendimento, um atleta que conquistou o espaço para estar dentro da seleção, ele vai bater um pênalti no final de um jogo contra Brasil e Chile. Final do jogo, já tinha ido para a prorrogação. Então, importância da partida, incerteza do resultado. E ele pede para o Filipão, não vou bater. Por que isso aconteceu? Porque ele lembrou, ele depois dando entrevista, ele lembrou dos erros que ele cometeu. Quando eu lembro dos erros que eu cometi, eu sinto medo. E tem a chance de repetir. A chance de errar, né? E não vou enfrentar. Vai reproduzir aquilo ali, não certamente. Vai enfrentar. Não vai Se vai enfrentar. acertar ou vai errar, isso vai ser depois que ele executou. Então, é um tema muito importante, é um aprendizado que a gente leva para a vida e vale a pena explorar um pouco mais, quem quiser entrar nessa linha de entender o mecanismo da forma de pensar, que define o que eu sinto, as minhas emoções, aparece no que eu faço e nas relações que eu estabeleço. A gente fala no mundo corporativo uma coisa assim dos teus resultados impactando nos resultados dos outros. Né? E isso tem muito a ver, por exemplo, principalmente no cenário do esporte, né? Um esporte que atrai milhões de pessoas no mundo inteiro, assim, uma derrota, uma vitória pode comover uma população inteira ou pode fazer uma população, um país inteiro comemorar e às vezes está na mão ali de um atleta. Essa questão do teu resultado pessoal envolvendo o resultado de todo um grupo, isso no mundo corporativo também acaba acontecendo, né? Exatamente, é a mesma relação. A gente, inclusive, usa hoje muito mais a metáfora do esporte do que a metáfora militar, daquela coisa mais hierarquizada, quando a gente trabalhava, né, anteriormente aí dentro das empresas com essa metáfora anterior. Na realidade, assim, cada um tem a sua parcela de contribuição. Então, a gente até brinca o seguinte, olha, os objetivos são pessoais, mas o resultado, a recompensa, o atingir é coletivo. Então, eu posso, por exemplo, quando eu trabalhei com alguns atletas, teve um atleta do São Paulo com quem eu trabalhei, que eu perguntei para ele, Júlio Batista, qual o seu objetivo pessoal? Dar uma casa de presente para minha mãe. Foi na época que ele estava no São Paulo e tal. Ok, então, o que vale para você o Campeonato Paulista, que a gente estava junto com o São Paulo dentro dessa competição, vale uma casa da minha mãe. Então, mas na realidade, ele só vai conseguir esse objetivo pessoal atingindo o objetivo coletivo. Então, a gente vai todos identificando seus objetivos pessoais, sabendo que
juntos a gente vai ter o esforço total para conseguir aquele objetivo comum, porque aí a gente transforma os objetivos individuais em algo que realmente, pessoalmente, a gente se sente realizado. E na prática, a gente também, de certa forma, está falando um pouquinho sobre a resiliência dessas pessoas. Né? Porque a capacidade de essa pessoa enfrentar um estádio ou um ginásio lotado e dar o melhor de si, gerar um resultado ali individual, tem que ter uma mente muito preparada. Exato. E quando eu falo de resiliência, essa capacidade de enfrentamento, né, e independente das circunstâncias, eu falo de uma pessoa mais otimista. Olha que coisa interessante. O otimista, ele é muito mais capacitado para a resiliência, que é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, porque quando ele não consegue, ele não se conforma, ele vai tentar. E o nome do livro do Michael Jordan, Nunca Deixe de Tentar, vale a pena demais, é fininho, pequenininho, mas ele conta justamente essa capacidade de enfrentamento que ele teve com uma metodologia. Porque não é só a resiliência, a gente tem que ter um método. Método é uma palavra que vem do latim, que significa o caminho para você conseguir, né? E a autogestão, que também vem do latim, gestão é uma palavra que significa levar à realização. Então, eu preciso aprender uma metodologia, um caminho para conseguir atingir. Então, eu preciso primeiro saber o que eu quero chegar, de onde eu estou partindo, o que eu preciso para chegar lá, né? O que eu já tenho, o que eu preciso desenvolver. E aí, as pedras no caminho, que nós vamos encontrar, todos nós, sempre, que faz com que a gente continue tentando, e aí mostrando a qualidade da resiliência que a gente já desenvolveu, é também uma metodologia. São as técnicas coringas, por exemplo, a régua dos problemas, a gente entender que os problemas cotidianos, eles são de baixo impacto, então não precisa ficar lá rodando em círculos. A solução de problemas, tomada de decisão, são técnicas que eu diria são 7, né? Técnicas que a gente chama necessárias todos os dias. Sabe aquela bolsinha que a gente usa, escova de dente, necessária todos os dias? Então, isso é um aprendizado para saber comandar o nosso cérebro, para fazer uma autogestão, a gestão do que eu penso, porque é aqui que define o que eu sinto, e aparece no que eu faço, nas relações que eu estabeleço. Inclusive, lembra do Zidane? Sim. Uma cabeçada, em fração de segundos. Aquele impacto na carreira dele. Nele, para as pessoas que estavam envolvidas, e fica para o futuro. Então, a tríade cognitiva, o eu, o outro e o futuro. Então, a gente tem que verificar o seguinte, aquilo que a gente faz, tome posse. Porque aqui a gente muda o placar das nossas vidas, para o bem ou para o mal. E também influencia em outras pessoas. Isso da visualização e da imaginação é algo que entra bastante no teu trabalho também? A técnica de imaginação e visualização é a segunda técnica mais utilizada pelo Comitê Olímpico Americano. Fantástico. E assim, é onde, classicamente na literatura, a gente vai encontrando como uma das principais. A que vem anteriormente é o diálogo interno, é você dar comandos internos para aquilo que você quer, foco no que você quer, né? E evitando pensamentos automáticos. Existe algum preparo, por exemplo, que você faz nos atletas e os timaços que você já lidou e lida até hoje, né? Para esses atletas se prepararem, por exemplo, para essa situação, tanto da derrota como para a vitória? Como que é isso? Assim? Sim, antes do jogo, a gente foca tudo no que a gente quer. Então, para evitar que os pensamentos automáticos estimulem a ansiedade, porque, olha só, eu pergunto, os atletas falam assim, e se a gente perder? Será que a gente vai conseguir? E se, será que? Peraí, quais são os resultados que a gente tem? Ganhar, empatar e perder. O que a gente quer? Ganhar. Então, nós vamos focar toda a nossa atenção em cima... O que precisa fazer para ganhar. O que cada um precisa fazer coletivamente, porque eu preciso trabalhar coletivamente para ganhar. Então, a gente vai dedicar toda a nossa conversa a esse foco de atenção. Terminou? Para quem trabalha comigo, resultado é aprendizagem. Porque, primeiro, a gente não consegue mais mudar o placar. É um resultado que já vai ficar para a história e ele ensina muito. O que fazer, né, o que deu certo e o que não fazer. Foi uma das lições maiores que eu aprendi com o Bernardinho. Ele falou assim, quando ele perdeu a Olimpíada, que ele ficou assim, decepcionado, porque tinha uma chance muito grande, mas ali é uma linha muito tênue, né? Ele ensinou para nós assim, ó, a gente agora vai aprender a rever as nossas estratégias. O que funcionou, o que não funcionou, o que a gente tem que ajustar
para seguir em frente. Então, assim, resultado é aprendizagem. Aprendizagem é fontes de melhorias. Mesmo quando a gente faz bem feito. A Fórmula 1, inclusive, para o negócio, vou dar uma dica para vocês em relação ao modelo de inovação que foi implantado na Netshoes, que é uma empresa que pivotou. Ela saiu do modelo loja para e-commerce e foi número 1 no mundo. Vende 32 mil pares por dia de calçado. E o modelo de inovação é assim, primeiro, propósito, significado, sentido. Segundo, cultura, mindset de cada um que faz parte. Terceiro, método. E aí, a metodologia que ele dá para você conseguir sempre expandir, melhorar nos esportes, negócios e na vida, ele chama de método campeão versus o desafiador. Então, o que é campeão? Fórmula 1. Quem está correndo é o campeão, é o carrinho campeão de todas as escuderias. Mas as escuderias já estão trabalhando no desafiador, naquele que vai correr o ano que vem, aonde eles vão ajustar 1 milésimo de segundos. Para sempre estar melhorando. Para ele poder expandir. Então, o conceito é esse. Então, onde a gente acertou, que a gente pode ajustar, onde que a gente errou, que a gente pode aprender, melhorar a estratégia, arrumar a estratégia e continuar avançando. Eu fiz essa pergunta porque até assim existe uma questão que ficou muito impregnada no mundo do futebol, que foi o 7-1 da seleção brasileira. Me parece que toda vez que forma uma seleção, e toda vez que a gente vai falar de Copa do Mundo, e particularmente essa última ficou muito claro isso para mim, que ainda está um ranço dessa coisa do 7-1, sabe? Como se a gente ainda estivesse vivendo aquela derrota. Não falta aí um preparo relacionado à inteligência emocional para que isso mude, assim? Sim, agora eu vou aproveitar uma aprendizagem imensa que nós tivemos com o 7-1, que é assim, uma das competências principais para o futuro é o pensamento mais complexo. As questões não são tão simples. Então, assim, o 7-1, ele começa a se apresentar como resultado final desde a gestão. A gestão foi um desastre. Não fizeram uma gestão bem feita. Então, a bola vai rolando. A liderança do já ganhou, né? Não ganhou. Os resultados passados, ainda mais agora, nesse mundo que o que a gente aprendeu no passado não necessariamente vão ser as bases que nós vamos utilizar para o futuro. E a liderança, eu até brinco atualmente, né, para a gente sair um pouco, para não criticar aquela turma que estava lá, assim, Tite, Dunga. São estilos de liderança onde o autoritário, o comando-controle não funcionam mais, né? E até chegar numa equipe que foi uma equipe que individualmente ela foi selecionada, mas coletivamente eles não estavam com este compromisso de enfrentamento. Porque quando a gente vê alguém que está um pouco sem enfrentamento, você puxa, vamos lá! E a gente não viu isso. E outra coisa, a gente viu uma equipe muito estável. Só um atleta que eu destaco, que foi o Felipe Coutinho, Sim, que é nosso cliente. Não posso perder de dar essa observação. É muito estável, né? Desde 2015. Ou seja, estava se preparando para aquilo, né? Se preparando, e a gente vê muito a parte emocional, você vê muito assim, quem está estável, independente do placar, a pessoa mantém. Você não vê raiva, você não vê tristeza, você não vê frustração, você não vê essa oscilação emocional. A estabilidade emocional de quem está muito focado naquilo que tem que ser feito. Bem feito, inclusive, né? Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui na Santa Cecília TV e a gente volta rapidinho com Pessoas de Valor. Fique aí. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.
Estamos de volta aqui na Santa Cília TV e você já sabe que esse programa aqui, todos os anteriores, estão lá no www.pessoasdevalor.com.br ou no santaportal.com.br. E hoje a gente está aqui com a Suzy Fleury, a gente invadiu o espaço do consultório aqui da Suzy. Obrigado por receber a gente, muito legal, um bate-papo super legal. A Suzy tem vários artigos, né, autora, né, assim, uma pessoa que você coloca lá o nome dela, dá um Google, né, que a gente fala, né, nos buscadores, tem artigos acadêmicos no LinkedIn e tal, então assim, é uma pessoa, hoje em dia com as redes sociais é muito fácil a gente se conectar, né, então assim, vocês podem pegar vários artigos que ela escreveu, super importantes, interessantes, e um que chama muito a atenção é essa relação Google e Barcelona, né? Eu queria puxar um pouquinho nesse segundo bloco essa relação, porque para mim são duas hipermarcas, né? Assim, quando a gente fala de sucesso, principalmente no mundo corporativo, no mundo organizacional, vem as duas marcas. Só que me parece que uma tem uma imagem mais solta, mais contraída, e outra uma disciplina, um compromisso que é o Barcelona. Onde você encontrou esse ponto de conexão? Aí fez esse triângulo aí entre essas duas? Eu tenho um artigo que está no LinkedIn, né? No meu site, que chama Google e Barcelona, qual é a lógica do sucesso? Né? E estudando esses dois ícones, né, nós encontramos que a lógica é buscar um programa de desenvolvimento da inteligência emocional. É a gente conseguir fazer uma autogestão emocional, assumir a forma de pensar. E o Google, ele tem um programa chamado Busque Dentro de Você. Inclusive, há um livro com esse nome, foi escrito por Shade-Meng Tan, que é o diretor de recursos humanos. Existe um TED.com, sabe aquele TED.com do Shade-Meng Tan, que chama Compaixão no Google, que ele é um oriental que queria trabalhar pelo propósito de contribuir com a paz mundial. E ele queria levar isso para dentro do Google. Mas para conseguir colocar um projeto, primeiro, tinha que ser divertido. Segundo, tinha que ser alguma coisa que aumentasse mesmo o desempenho das pessoas. E terceiro, que fosse lucrativo, que tivesse lucratividade, né? E aí, ele vendeu isso para o Google, conseguiu implantar, é um sucesso tão grande que ultrapassou a barreira do Google. Então, eles têm hoje uma entidade, uma ONG, né, que forma novos multiplicadores desse programa. Inclusive, eu pensei em trabalhar com eles, mas não daria para a minha agenda que eu tenho atualmente. E espalhando pelo mundo inteiro esse programa, né? E é muito simples. A técnica básica é o mindfulness, que é a meditação, 2 minutos, focar a tua atenção na respiração, né? Parar de pensar, ou seja, quando o pensamento vem, a gente só observa ele e volta a focar 2 minutos. Isso dentro do Google. E também buscando o desenvolvimento da inteligência emocional, o Barcelona, em 2016, lançou o projeto La Macia 360, que envolve todas as categorias, são 606 profissionais, quando eles fizeram o lançamento, no desenvolvimento para poder trabalhar os valores do Barcelona e a estabilidade emocional, para que o Barcelona não fosse um clube que trabalhasse ou formasse só craques. Mas a ideia Mas seres humanos também. Seres humanos, uma boa pessoa. Inclusive, eles têm, nesse projeto, eles têm um vídeo do aqueles garotos sub-11, sub-14. Garotinhos competindo contra o Japão, o Barcelona ganhou, e os japoneses ficaram chorando dentro de campo. Os atletas, de arrepiar, estou arrepiada aqui lembrando, os atletas do Barcelona foram lá acolher, abraçar, não chora não, vamos lá, mas de uma forma genuína. O futebol no mundo inteiro, né, deixa muito a desejar, porque forma muito craques. Maradona é um craque, perdido como homem até hoje. Né? Falta a totalidade, né? Acho que esse princípio, a inteireza e totalidade, que é um princípio que norteia, né? Do Inclusive, ser. Todos os pensamentos do Oriente e do Ocidente, né? Eles se cruzam, né? E vem mostrar agora, né? Do tempo para cá, a totalidade, o holismo, né? É formar pessoas, né? Como você falou, formar pessoas e não craques, né? Exatamente. Porque são exemplos, né? Os craques são formadores de opinião. Então, você vê um comportamento de um craque que ele é disfuncional, que ele é um mau exemplo. Como é que fica, né? Ele gera toda uma reprodução daquele comportamento. Né? E tem uma questão, acho que a gente pode trazer aqui, indo um pouquinho para o mundo corporativo, que assim, ver o desempenho das organizações que trabalham a inteligência emocional tem um resultado diferente.
Acho que isso já dá para comprovar, não é uma coisa assim, para quê, né, o RH, para que a gente vai dar um treinamento, falar de inteligência emocional, quando na verdade a gente tem que capacitar o cara para operar bem a máquina. E na verdade está muito claro, né? Você está falando um negócio tão importante, e atenção para a turma que é de empresa e quem está nos assistindo. Dos RHs. RHs, você que não está dentro de uma empresa, você é mais autônomo, um empreendedor mais individualizado. O Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, qual é o ranking de 0 a 10 que se encontra o Brasil em transtorno de ansiedade? Segundo? Primeiro. Primeiro lugar? Nós somos, primeiro lugar, no mundo, o primeiro lugar. Qual a empresa que não tem? Qual a sociedade que não tem? Qual a família que não tem alguém com transtorno de ansiedade? E isso é muito grave. Muito. Isso é muito grave. Isso é um alerta para nós. Um alerta. Precisamos. E gente, é fácil. É fácil, porque a metodologia é simples. O difícil é mudar hábito. Mas você aprende rapidamente as técnicas. Se você colocar isso na tua agenda, se você levar durante 2 semanas essas técnicas para a sua agenda, você equilibra o teu emocional e sai dessa estatística ou não entra. E transtorno de depressão? Então, uma hora que eu de estudo... 0 a 10. Primeiro, segundo. Quinto. Cerca de metade da população brasileira está saindo do processo depressivo, que é altamente limitante e incapacitante em todos os sentidos. É o transtorno que mais leva para o suicídio. Perfeitamente. Por quê? Porque a pessoa, ela não vê, ela tem um viés... Não tem horizonte. Ela tem um viés, assim, de ver só o lado negativo. Lembra que eu falei do otimismo no outro bloco? Sim, porque tudo isso é química, né? Que, infelizmente, a gente estuda isso direto. É química. É baixa de serotonina, dopamina, acetilcolina, ocitocina. E são a os pessoa nutrientes cerebrais. que perde um ente querido, que perde um emprego, ela tem muito motivo para estar triste durante 2 semanas, ela se recolhe, ok. Sim. Mas se ela não sair desse quadro durante 2 semanas, e a gente percebe que ela está nesse quadro ainda, ela precisa de ajuda. Né? Exatamente. Então, assim, apesar de a gente estar vendo que é quinto, comparado com o primeiro, que é a transtorno da ansiedade, esse aqui é mais grave, porque ela incapacita em 3 coisas, gente, nós estamos falando. Saúde, desempenho e relacionamentos. Completamente. Então, tudo isso que nós estamos falando sobre inteligência emocional impacta em 3 coisas. E que empresa não quer ter os seus funcionários com saúde, né, com alto desempenho, com bom desempenho e com bom qualidade de relacionamento, que hoje a gente trabalha coletivamente e cada vez mais. Isso impacta em tudo, Suzy. Tudo. Não tem É nenhuma um área diferencial que se... competitivo, inclusive. Daniel Goleman, a grande autoridade na inteligência emocional, ele, no trabalho que ele fez em Harvard, eu vou dar assim, ipsis literis, aspas, tá? Na melhor das hipóteses, o quociente de inteligência, o QI, conhecimento, representa cerca de 20% para os fatores que determinam o sucesso. Ou seja, o sucesso vem 80% do sucesso de outras forças. Sim. E entre essas outras forças está a inteligência emocional. É um Emocional. grande aliado, um grande diferencial competitivo para os esportes, negócios na vida. Uma pessoa que, por exemplo, no teu caso, é psicóloga, aí você está atendendo, você falou, atendo atleta tal. Onde entra o coaching da Suzy, né? Então, assim, onde que entra esse papel da psicóloga? É junto, é misturado? As pessoas me perguntam isso o tempo inteiro. Mas eu procuro um coaching ou eu procuro uma psicóloga? Ótima questão. Ótima. Porque, assim, eu sou psicóloga, eu sou autorizada pela minha formação para fazer o protocolo clínico, né? O roteiro para ver a parte clínica de saúde mental, saúde emocional. Mas eu sou uma psicóloga que optei trabalhar com empresas de esporte. Então, eu não uso o protocolo clínico. Se a pessoa tiver transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, eu vou encaminhar para um psicólogo. Como é que eu faço isso? Eu uso um outro protocolo, eu uso um outro script, um outro roteiro, que é o roteiro do coaching, que é um método, uma metodologia que trabalha com performance. Então, primeira sessão de coaching, a gente já faz uma sessão para verificar. É para coaching ou é para terapia? Exatamente. Então, a gente precisa saber. Como é que a gente sabe? Tem esse filtro. A gente sabe pelo conteúdo de crenças mais arraigadas, pela disfuncionalidade, ela não está conseguindo sair daquela situação. E uma inflexibilidade. Ela acha que nasceu assim e vai morrer assim, então, assim, ela é inflexível.
Então, assim, se você for fazer coaching com essa pessoa, por exemplo, o coaching fala muito, vê muito e olha muito para o futuro. O depressivo não olha para o futuro, ele fica lá nas coisas, nas perdas passadas, nas coisas que não deram certo, então ele fica patinando, né? Então, assim, o depressivo acaba não funcionando. Não funciona. Por isso que é fundamental entender e encaminhar. Se é para terapia, eu poderia fazer, mas eu gosto, acredito, acho que tem uma lacuna imensa de pessoas que não precisam de terapia, mas precisam de coaching, que é fazer autogestão, aprender a assumir a parte que cabe a elas, da vida delas, né? Fazer gestão de suas carreiras, assumir essa parte, não delegar isso para ninguém, né? E gestão do seu negócio. Então, isso eu faço muito bem, e aí eu escolhi ficar apenas usando a metodologia do coaching. Muito bom. Perfeito. Muito Alexandre, uma aula hoje, hein? Essa Uma dica aqui aula, final é uma importante, delícia, porque uma por incrível conversa que deliciosa. pareça, as pessoas me perguntam muito isso mesmo, né? Porque falam, mas coach... Inclusive, quando eu encontro as pessoas da psicologia, às vezes eu ouço essa crítica, né? O coaching querendo fazer papel do psicólogo, não né? consegue. E você clareou muito bem. Tem isso. Muito Não legal vai saber pra o papel de um Sua e de limitação. outro. Isso para o nosso telespectador Poxa. é super importante. E aí eu queria finalizar, né? Nada é por acaso, né? A gente está aqui com uma pessoa que é um dos principais nomes, que trabalha com grandes técnicos, tudo, e é psicólogo, para anunciar, né, que agora, a partir de 2019, a Universidade de Santa Cília vai ter o curso de psicologia, né, já tem quase todos os cursos na universidade, né, a gente tem milhares de alunos lá, e essa novidade que é bem legal, né, você vai poder fazer psicologia na Unisanta, e quem tem interesse nessa área, eu sei que muita gente que assiste o programa, né, curte essa área e tal, e aí vai poder, de repente, fazer uma graduação, um curso presencial. Então, uma boa notícia aí para os nossos telespectadores. E não poderia ser num momento melhor do que estar aqui com essa pessoa excepcional. Exato. Que além de profissional, legal, é muito gente, a gente vê realmente o ser, né? Eu consigo ver assim, o ser que você é. A gente se reconhece no outro, viu? A gente enxerga no outro aquilo que habita dentro de nós. É um ser, independente de... É um ser espetacular e o tempo... Então, deixar aqui o agradecimento. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Suzy. obrigado, e deixar Suzy. aqui também, para finalizar, um forte abraço para um irmão nosso, né, que é o Luiz Torquato, que foi através do Torquato que a gente conseguiu chegar aqui na Suzy, abriu a porta para a agenda da Suzy, tá bom? Fiquem com a programação da Santa Cília TV e a gente volta na semana que vem com pessoas de valor. Um abraço.